Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates com um cast de estrelas hoje aqui de primeira grandeza, né? Hoje nem os telescópios maiores do mundo deixarão de ser ofuscados por tanta beleza e brilho pessoal como nós temos aqui no Pampa Debates hoje. Espetacular. Ontem nós tínhamos mais de 500 WhatsApps. Hoje vamos quebrar o recorde aqui. E eu tenho o prazer de anunciar um querido amigo aí de tantos e tantos anos, o nosso diretor de planejamento do BRDE, Luiz Correia Noronha. Prazer estar aqui, meu diretor. Igual, prazer é nosso poder participar aqui de discussão contigo, com os outros demais convidados. Com essas estrelas todas? Todas as estrelas. Só tem uma que não é estrela, que sou eu. Não. O senhor é a principal, tá? Isso é para vocês verem com quem estão lidando. E ao seu lado, o senhor conhece cidadão? Sim, fomos colegas do Farroupilha, do Colégio Farroupilha. Estávamos agora lembrando aqui, há muitos anos atrás. E vamos cantar o hino do Farroupilha, então? Eu não vou me lembrar. Mas como é que eu canto? Salve, salve a nossa escola. Dá-nos luz, nos dá saber, com amor e fraternidade. Tá vendo? Que tinha tambores, caro Paulo Roberto Otti Fontes, nosso cirurgião preferido aí. Que eu nunca preciso do teu serviço. Jogador de basquete. O quê? Jogador de basquete Farroupilha. De basquete? Não, do basquete eu enganava. Eu comecei jogando futebol com ele na areia em Atlântida, rapaz. Lateral esquerdo dos bons. Jogava basquete. Ele era chamado de Vacaria do litoral. Vacaria da... O Farroupilha foi bicampeão gaúcho de basquete. E handball também. E com um time que, pelo menos eu fiz parte desse time, eu não me lembro se ele também fazia, mas foi o primeiro, digamos assim, movimento esportivo do Colégio Farroupilha foi esse bicampeonato basquete lá em 1970, 69. Na velha quadra do Farroupilha, hoje tem um ginásio maravilhoso lá. Ginásio. Paulo Roberto Otti Fontes. Bom, mais uma vez a situação... Tudo verde? Tudo verde. Tudo azul, perdão. Não, tudo verde. Ou tudo vermelho? Tudo verde e amarelo. Tu és gremista ou colorado? Eu sou colorado. Ah, bom, então tudo vermelho pra ti. Vermelho no time de futebol. Mas ninguém está falando em outra coisa, nem podemos falar em política. Tia. Sim, mas eu... Tu acha que eu ia falar em política aqui? Eu nem pensei, eu estava falando do país. Podemos falar em política, podemos falar em candidatos. Com limites, né, Nestor? Claro, tudo óbvio. Com limites. Claro, tudo com limites. Em média, virtus. Se deixar o Nestor, abre o verbo aqui. E aqui mais um farroupilhano. Nós somos 4 farroupilhanos. O Eduardo não é farroupilhano, nem o... Mas o nosso querido João Carlos Dalacqua, presidente do Supetra, nosso companheiro lá do Farroupilha, do futebol do Farroupilha, inclusive. Dalacqua, tudo bem, Dalacqua? Grande prazer, Paulo. Mais ainda compartilhar com essa mesa, né? Os filhos se formaram lá, até hoje jogamos no Farroupilha. Quer dizer, jogamos não, né, Paulo? Corremos lá, né? Não, Dalacqua joga bem. Né? Dalacqua é um meio-campista de mão cheia. Uma mesa qualificadíssima. Mas saiu quando do Farroupilha? Não, eu não estudei no Farroupilha. Os filhos dele. Os filhos dele. Se formaram. Mas Dalacqua, e aquele fake news que te gerou dor de cabeça, os caras viraram de novo à noite nos postos de combustível para abastecer. Impressionante. Como é que pode? Como é que as pessoas acreditam nisso? A gente vai para a mídia para desmentir, parece que bota mais lenha fogo, na fogueira. mais lenha na fogueira. É impressionante. Foi um domingo assim para não dormir direito. Mas tu nem ficou satisfeito com as vendas? Mas não é isso. Aquele teu posto na Ipiranga, aquele teu posto Sim. Na Ipiranga dava 2 voltas. Mas só que domingo quem é que está estruturado para isso? Aí vira um estresse, falta produto, falta gente, não vende nos outros dias. Não vende nos outros dias. A quem interessa essa loucura toda, entendeu? É impressionante. E de onde veio? Descobriram aquela fake news? Olha, dizem que começa com os aplicativos, né? O pessoal dos aplicativos aí começa... Claro. O aplicativo, eu digo, os Ubers da vida, né? Os carros que começam a sinalizar que vai faltar, e aí um passa para o outro, e o negócio dissemina e não se busca mais. Essa é a tecnologia de hoje, né?
Eduardo de Lima Veiga, nosso eterno Procurador-Geral de Justiça. Muito boa tarde. Filho do Instituto de Educação, do Colégio de Aplicação e da URGS. O Instituto, estudasse o Instituto de Educação? Instituto de Educação. Mas eu pensei que naquela época eram só mulheres que estudavam lá. Não, eu já sou mais moderno, não parece, mas eu sou bem mais novo. Eu sou do tempo que ia namorar ali no Instituto de Educação. Eu também namorava. Tempo da sainha plissada azul, aquela. Da escola normal? Da escola normal? Também namorei. Maravilha. Também namorei ali. Ah, é? E dali fui para aplicação. Oh, maravilha. Então tu vem... Quando ainda era no campus do centro ali. Grandes escolas, né? A aplicação foi disparado. Foi o melhor ensino público que nós tivemos aqui. Foi um grande colégio. Tempo que o Julinho era o colégio padrão do Estado. Tudo isso desapareceu, né, Eduardo? Você foi. O colégio está aguardando agora uma reforma que finalmente parece que vai sair. O Instituto já. Está sendo feito, né? Sim, começou agora. Nestor Rain. Registro aqui um abraço ao Ricardo Alfonsin, que gentilmente me convidou com a comemoração da merecida medalha Assis Brasil que ele recebeu, nosso patrono da agricultura, e eu não pude estar presente. Lamentei profundamente, que seria uma ocasião de ouro para confraternizarmos com os amigos, etc. Mas ontem eu tive o prazer de te ver, o Nestor, um vídeo muito lejos dos tempos de acá. Coloca lerro. Mas olha, o Nestor, cabelo pretinho, óculos desse tamanho aqui, era um meio fundo de garrafa aquele teu óculos. Tu fez cirurgia nos olhos? Mas o que era aquele óculos teu? Parecia que era um óculos com lente. Não é tão antigo, não. Eu tenho filhos meus que eu tenho cabelo... Não, antes. Esse é depois. E não usava óculos. Nesse tempo. Não, essa época sim, essa época eu tinha miopia. Depois eu operei a miopia e daí não aboli os... Mas quero dizer que tu estava muito bem, Nestor. Sim, mas ninguém te reconheceu. Porque foi pra... Adivinha quem é esse que está à mesa aí à esquerda? Ninguém sabia quem era o Nestor Reit. É isso. Não vou dizer o que o tempo faz com a gente, que é te criticar, mas tu está bem hoje também. Encontrei um colega de colégio que eu não via há muito tempo. Esse Nestor, mas tu tá destruidinho, hein? Mas eu quero começar com o Dr. Noronha, porque nós estamos preparando um grande projeto que será realizado no Ministério Público, já com a bênção lá do nosso Fabiano Dalazen, a ajuda do Eduardo Lima Veiga, que é sobre desenvolvimento sustentável, o fomento ao desenvolvimento sustentável, que é um projeto que vem da ONU, se insere na Agenda 2030 da ONU, né? Que foi criada por Kofi Annan, né? O pacto, né? O pacto, agenda, sim. Não, a agenda é posterior. A agenda foi posterior. A agenda é de 2015. 2015, mas o Kofi Annan que bolou o pacto e inseriu a iniciativa privada no processo de atendimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas é anterior. Eram os ODM, que eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que valeram até 2015, e aí reformularam até 2030, porque se deram conta que os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio eram muito vinculados a coisas sociais e tinha que ampliar um pouco para a responsabilidade socioambiental como um todo, né? Então, aí fizeram a Agenda 2030, que hoje, até 2030, tem lá 169 metas para serem cumpridas e 17 objetivos, e o mundo inteiro deveria, pelo menos em tese, estar trabalhando nessa direção. Mas eu quero, colocando vocês no debate, o problema é que tudo isso tem que avisar os russos, né? Eu estava até o candidato aqui segunda-feira que eu entrevistei, o Eduardo Leite, a gente falava sobre exatamente as liberações, os licenciamentos, e o ambiental é dos mais difíceis, né? Quando cai no entrave burocrático de pessoas que têm aquele momento orgásmico do não, né? Não, é um prazer que as pessoas têm em dizer não. E como é que se vence esses entraves burocráticos para conseguir gerar desenvolvimento, fomentar o desenvolvimento? Porque determinados ideólogos irracionais não acreditam que onde o homem esteja envolvido possa ter preservação ambiental, né? Possa ter os cuidados com o meio ambiente. E na realidade, onde o homem culturalmente está envolvido, tem essa preservação. Mas como é que convence essa gente, doutor Noronha? Bom, acho que a nossa secretária aqui, a Ana Pellini, aqui no Rio Grande do Sul, está fazendo um trabalho muito importante nesse particular. Por quê? Porque algumas coisas que estavam travadas, tipo as PCHs, as pequenas centrais de internet, esse negócio estava algumas licenças travadas há muito tempo. De certa forma, com muita conversa, muita articulação, as coisas foram melhorando. O que acontece?
eu acho que nós estamos... Eu tenho uma tese de que nós estamos virando um pouco a questão do ambientalismo. Nós estamos saindo do ambientalismo mais de governo, de comando e controle, do prêmio de arrebento, que a gente diz brincando, né? Aquela coisa de comando, controle, licença, não licença, sim, não. E estamos entrando no que eu tenho chamado, e tem algumas pessoas que concordam comigo, do ambientalismo mais de compartilhamento de responsabilidade, né? A sociedade como um todo entendendo que cada um tem aí o seu papel e, de certa forma, tentando caminhar para o mesmo lado. A própria Agenda 2030, Desenvolvimento Sustentável, ela tem um pouco essa característica. Quando tu traz os stakeholders da iniciativa privada, quando sai um pouco daquela coisa governamental, um pouco cansativa, um pouco grande demais, um pouco pesada demais, e que termina não ajudando, porque fica no comando e controle. Eu olho, pode, não pode, eu taxo, não taxo, eu dou licença, eu não dou licença, fica uma coisa muito sectária. O Nestor Rain tinha uma solução que eu não esqueci, Nestor, que tens toda a razão. Entra com pedido de um determinado licenciamento ambiental. Se não der o licenciamento num prazo X, automaticamente está concedido. Nós falamos sobre isso já há algum tempo, e eu tenho essa mesma impressão também da secretária Ana Perini, que ela procura agilizar essas questões. Mas é o seguinte... Mas não adianta ela procurar, se não deixa. Nós, cidadãos, se atrasarmos um dia a entrega do nosso imposto de renda, cai o mundo na nossa cabeça. Somos punidos, multa, é um inferno para a vida do cidadão. Muito bem. Os órgãos públicos ligados ao meio ambiente, eles têm que se equipar, ou seja, os funcionários públicos têm que ter os meios para poder atender. Aí eu entrego um pedido de uma licença ambiental. O funcionário público me pede complementações. Eu entrego tudo que preciso para receber. O poder público tem 30 dias para examinar o meu pedido. Se ele não examinou, está liberado. E se esta liberação causar um problema de meio ambiente, houver um prejuízo, tem que recair sobre o poder público o problema. Não é possível continuar assim. Porque senão fica o que o senhor referiu com muita propriedade. Fica o alvedrio do escalão ali, que olha, eu não sei se dou. O cara é meu amigo, não sei. Colorado, eu não gosto dele, antipatizo, não simpatizo, represo 90 dias, represo 100, conforme a minha afinidade ideológica. Tem que haver prazos, não é possível. Agora, obviamente que acompanhado isso de equipamentos para que isso possa ser feito com segurança. Agora, se o sujeito entregou tudo, a repartição pública está equipada para atender e não atende por um capricho pessoal, desculpe, aí tem que ser automática. Eu vou dizer assim, acho boa a solução, mas só tem uma diferença aí. Se der problema, a responsabilidade é do empreendedor, que empreendeu mal e contra a lei e causou dano ambiental. Isso não pode recair sobre o serviço público. A consequência do serviço público de não analisar isso no tempo devido é que acontece a liberação. Não, nos termos em que o empreendedor... Tu tens razão, é um bom... Propósito negócio. Agora, penaliza os dois. Penaliza o empreendedor... Ele continua sendo... Não, eu digo, penaliza os dois. Vamos chegar a um acordo, penaliza o empreendedor e o funcionário público... O Estado já está... Porque foi despedindo... Não está. Não está. O Estado não está. Tu tens toda a razão. Agora, eu aceito tudo que... Permite só dizer. Eu aceito tudo que tu disseste. Tu tens toda a razão. Tu fizeste uma reflexão correta. Acho que se o setor privado aí cometeu um delito, ele vai responder na forma da lei. Agora, acho que o funcionário que tinha tempo para examinar, para advertir que não, ele tem que ser punido também. Os dois, pune os dois. Eu estou convencido que essas coisas todas nós precisamos evoluir para que sejam feitas de forma privada. Sempre de forma privada. E o sujeito simplesmente protocola o seu pedido de licença com as requisições da forma que tem que ser feita a lei e nós vamos autorizar que ele funcione. Quem serão os responsabilizados se der problema? A empresa privada que pediu e os profissionais que ela contratou para dizer que aquilo estava de acordo com a lei. Fim de conversa. Não, o serviço público simplesmente recebe e fica na guarda. Aí eu também não posso concordar. Aí também não posso concordar, sabe por quê? Pode ver se está certo, pode ver se está mal. Agora,
Isso é mais ou menos como construir um prédio. A empresa não vai lá, a prefeitura não vai acompanhar para saber se o fio colocado foi adequado, se o tamanho do cano foi adequado. Isso deveria valer para as PPCIs também. Para tudo. Então acaba o licenciamento. Então tu queres acabar com o licenciamento. Não tem mais licenciamento. Não, tu vai ser porque tu recebe o protocolo do sujeito. Não, mas aí não é um protocolo, não é licenciamento. Deixa eu terminar. Deixa eu te dizer qual é o meu raciocínio. Como a prefeitura recebe toda a estrutura da construção de um prédio e arquiva lá, e se o prédio cai, ela vai ver, opa, por que caiu? Onde é que está o problema? O que aconteceu de errado? Onde não estava a conservação? Porque ela não vai autorizar a construção do prédio naquele solo e nem vai acompanhar o tem que ter um engenheiro responsável. Tem um engenheiro responsável. Como na medicina. A empresa compra, imagina... a empresa contrata o serviço e diz, tá aqui, ó, a minha fábrica vai funcionar desse jeito, os peritos foram esses e disseram que está tudo adequado. Vamos lá. Tá bem. Se der problema... Responsabiliza os peritos. Responsabiliza os peritos claro. dela. Responsabiliza a iniciativa privada. Então seria acabar, a tua tese é acabar com o licenciamento. Não tem licenciamento. Eu acho que tem que acabar. Bom. Não sei te dizer se é acabar com o licenciamento. Sim, porque a responsabilidade se tu só protocola a documentação necessária de automaticamente aprovado, acabou o licenciamento. Paulo, isso é um assunto que me interessa. É só um protocolo. Segmento. Interessante. Postos de gasolina. Muito importante. A questão do licenciamento com Porto Alegre, por exemplo, quando estava na mão da SMAN, era um problema seríssimo que nós tínhamos aqui, uma questão ideologizada lá dentro que não se movimentava. Levamos para a FEPAM e evoluiu. Mas a questão é muito simples, eu acho que estamos pegando o caminho certo. Simplifica e responsabiliza. Simplifica o processo, agiliza o negócio e deixa a responsabilidade de quem está assumindo esse risco. É mais ou menos tipo declaração de imposto de renda, você integra lá. Se você, por alguma razão, tentou alguma coisa, você pode ser chamado, mas agiliza. Vamos pegar aqui. Mas tem razão no PPCI de ter que esperar o corpo de bombeiros para ir até lá? Mas não, nenhuma razão. Para construir o prédio, tu não precisa... Agora, para botar um extintor de incêndio, tem que ir um sujeito lá dizer, não, o extintor está no... Olha aqui, vamos pegar aqui. Se tivesse um engenheiro de segurança responsável pela liberação da KISS para funcionamento do ponto de vista proteção de incêndio, este camarada estaria na cadeia. Não teria banda, não teria o dono, um profissional, esse já estaria preso. Com métodos, tudo claro, definido, tem que valorizar os profissionais. E responsabiliza. Agora, vamos ver, tu está com a cirurgia na tua frente, tu vai ter que fazer cirurgia, tu vai pedir licenciamento para fazer a cirurgia? Atendendo o SUS, vamos dizer. Não, o SUS tem que me autorizar a fazer a cirurgia. É um absurdo. É um absurdo, mas os hospitais precisam pedir autorização para fazer a cirurgia. Precisam pedir emitido uma AIH, uma nota de internação hospitalar. Sim. E aquilo é autorizado ou não. Eu faço igual, mas os médicos tratam o que tem que tratar. Tu estava querendo me dizer que tem que esperar uma licença para fazer uma cirurgia? Olha, a nossa fila de pacientes SUS hoje é interminável. Não, mas eu quero, tu tem que fazer uma cirurgia. O Bolsonaro caiu na tua mão lá esfaqueado. Não, mas aí é uma situação de emergência, né? Uma situação de urgência e emergência é feita. Agora, cirurgias eletivas, não. Realmente tem que ser autorizado. Isso é um verdadeiro absurdo. Aquela que tu pode esperar, que não tem risco agora é risco de vida, né? Mudou. Eu ainda sou o tempo. Mas a eletiva acaba demorando tanto tempo que o paciente corre risco de vida. Tem uma lei que para câncer em 60 dias tem que estar resolvido. Me mostra um paciente de câncer do SUS que se enquadra dentro da lei. Nenhum. Doutor Noronha. Não, só assim... Tem alguns instrumentos, por que vocês estão falando, que ajudam, né? Porque tem muito a ver com a criticidade do impacto ambiental que vai ter no empreendimento a ser feito. Tem alguns casos, assim, que por exemplo, eu trabalhei 10 anos no Banco Mundial, tá? Fazendo avaliação de projetos e etc. E o banco trabalha uma coisa muito clara, tem lá as salvaguardas, né? Tem as ambientais, tem as sociais, tem as questões indígenas e tal. E tem pessoas especializadas em avaliar isso. Agora, quando você classifica um projeto, classifica em 4 categorias. Se for categoria D, se for categoria C, se for categoria B, isso tem um rito quase que automático, expedito, etc. Se é uma coisa que tem risco de dano ambiental perene, continuado, aí existe um outro tipo de preocupação, né? E que aí sim exige estudos bem mais aprofundados, né? Agora, existem mecanismos, eu acho, que ajudam a resolver essas coisas, e o que não pode, eu acho, é botar tudo no mesmo saco, se vocês me permitem. Claro. Não é a mesma situação.
né? Não é a mesma situação. Por exemplo, nós aqui tínhamos um problema com o PCH. PCH são pequenas centrais hidrelétricas. Já tem uma característica PCH de diminuir impacto, porque tu faz pequeno exatamente para não alagar uma área muito grande. Eu pergunto a vocês, Itaipu seria possível hoje? Nós faríamos Itaipu hoje? Não. Nós fizemos Itaipu em 2 governos de exceção, tanto aqui como lá, Brasil e Paraguai, e se não tivesse Itaipu hoje, nós estaríamos. Mas Itaipu hoje não teria nenhuma chance de hoje ser aprovado. Nós não faríamos o bondinho do Pão de Açúcar e não poríamos o Cristo Redentor em cima do Corcovado. Exatamente. E nem a menor chance de acontecer. E nem teríamos a estrada do Taim. Eu também não. Eu só queria dizer assim, eu não vou a tanto como tu foste. Eu acho que ainda continua tendo que haver pelo menos nesses 30 dias ali, um olhar público sobre o tema, com a responsabilidade do particular. Acho assim que não ter mais só o protocolo, não ter nenhum tipo de olhar de dados responsáveis, eu acho uma coisa meio complicada. Eu acho que tu é mais ousado do que eu. Eu agregaria mais um ponto. Tu é mais ousado do que eu. Mais um ponto de segurança. Necessariamente um seguro nessa circunstância. A seguradora vai se responsabilizar também por isso. Tu vai amarrando a coisa de forma, assim, como seria a lei de licitações previa isso. Quer dizer, tu licita a obra e tem uma seguradora. O Fernando Henrique Cardoso vetou o artigo que tratava da seguradora, que é como funcionam as grandes obras dos países mais civilizados. Tu faz a licitação, contrata a obra e tem uma seguradora que vai olhar se o troço está saindo. Mas para a construção somente. Sim, mas tu pode somente para a construção. Sim, mas encarece barbaramente. Se eu tiver que fazer um seguro o resto da vida, por exemplo, de uma obra grande, é uma fortuna, vai encarecer e o consumidor vai pagar. Então, eu quero dizer o seguinte, seguro para construir uma coisa. Preocupar com essa coisa de meio ambiente, quando eles começaram a ser responsabilizados juntos. Por que acontecia? O que faz um banco de fomento como o BRDE, como o banco que hoje eu estou lá na direção? Chega um projeto, vê se tem licenciamento. Tem licenciamento? Tem. Ok, toca a ficha. Vai lá. Mariana estava licenciada. Não temos que esquecer disso. Agora, o que aconteceu? Num determinado momento, uma determinada obra, com um determinado financiamento, que eu vou, evidentemente, por questão ética, o banco foi responsabilizado em igual situação que o empreendedor. Solidariamente. O que aconteceu? A partir daí... Acho uma barbaridade também. Uma barbaridade. Se eu não dei causa ao problema estrutural que causou dano, eu não posso ser solidário com nada. Mas a justiça entendeu. Mas todos os bancos, é um erro. E todos os bancos, a partir daí, cresceu o cabelinho para cima e começaram a tomar cuidado. Aqui acontece, em termos internacionais, tem um advisor, digamos assim, do sistema financeiro, que é a IFC, que é a agência do Banco Mundial, que mais ou menos dá um pouco tenta orientar essas coisas mais inovadoras e tal. A IFC colocou o que se chama os princípios do Equador. Os bancos que aderem aos princípios do Equador, eles sabem que nas tipologias tais e tais e tais, tem que ter tais e tais cuidados. Isso está claro se você aderir ao princípio do Equador. Aí eu lhe digo assim, aqui no Brasil, sabe quantos bancos aderiram ao princípio do Equador? 6. Agora vocês vão me desculpar o seguinte, o camarada quando ganha um certo poder, e no poder público exatamente isso que ocorre, eles querem sambarcar cada vez mais coisas, bombeiros cada vez mais, e querem expandir os seus tentáculos de domínio, de poder. Aí acontece que quem vai liberar uma botezinha lá no interior do Rio Grande do Sul é um soldado bombeiro. Nada contra o soldado bombeiro. É por qualificação técnica. Qualificação técnica. Não é assim. Isso que ele tem que fazer é iniciativa privada. Sim, mas a legislação o obriga que faça isso. Sim. Porque senão ele vai ser responsável. Senhor, não estou falando do bombeiro. Estão falando do chefe. Mas está errado. Mas hoje, a corporação, como está feito... e tanto poder. Está completamente errado. Mas hoje, como está feito, vejo que até no caso da KISS, teve bombeiro... Mas é estarrecedor o que foi dito sobre esse protocolo do Equador. Porque é o seguinte, eu sou banqueiro. Aí tem a mulher do bombeiro que tem... lá uma loja de extintor de incêndio, outra de formulação de ajustamento de conduta. Sem prejuízo do que tu disseste, Paulo. Veja o caso anterior. Ele é o banco. Ele recebe uma documentação onde uma autoridade pública diz que está licenciado. E ele, banqueiro,
Tem que ter uma equipe atrás dele, investigando, examinando, encarecendo o empréstimo, porque isso tem custo. Quer dizer, eu, banqueiro, ainda tenho que também... Não, aí, desculpe, aí eu não aderiria a esse protocolo do Equador, eu estou fora. Eu tenho que conceder os empréstimos dentro da legislação vigente. Tem licenciamento ambiental? Ótimo. Tem o protocolo, se estiver vigindo o que tu referiste, pronto, eu não tenho que me meter nisso. Sim, senão, tudo fica muito mais caro. A cada passo que tu dá, a instituição tal tem que fazer. A instituição tal tem que fazer. Mas aí não dá, né? Quem aciona, amigo, aciona os dois. Claro. E aí, se aciona os dois, quem vai decidir... Não, mas está errado. Tem que, de plano, afastar a responsabilidade dele. Se ele mostrou o licenciamento, tchau, até logo. Mas quer ver uma coisa? Acabou. Quer ver uma coisa Acabou. na medicina? A medicina acontece o seguinte, tem raros erros médicos? Tem. Mas tem muito paciente dentro do hospital que não morre por causa de erro médico. Morre por causa da deficiência do hospital, morre porque faltou o material, ou porque a medicação foi feita equivocada. Então, tem uma série de coisas que o médico não tem nada que ver. Sem dúvida. Quem são os acionados? Hoje, os médicos sempre os dois. O hospital. Hoje, sempre obrigatoriamente. Antigamente, obrigatoriamente. Começou com os médicos. Então, vou te fazer mas está bem, mas isso está correto. Porque um não acha... Agora, o banco, desculpe, o banco não tem nada a ver com esse processo. Absurdo. Nada a ver, isso é um absurdo. Vergonhoso. Isso é uma teratologia. Não. Sabor irresistível e qualidade que já não surpreende mais. Eu já tinha indicado ao Dr. Noronha que ele foi experimentar as linguiças e salsichões do frigorífico Castro, alimentos Castro lá de Pelotas, que está aí disponível em toda a rede Zafari. E a qualidade, desde 1960, uma empresa gaúcha. Tipo o Biscoito Zezé, que também é uma empresa de Pelotas do Rio Grande do Sul. Cremers informa, a Justiça Federal manteve a nulidade de resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que permitia a troca de informações sobre o paciente entre as operadoras de plano de saúde. A medida da ANS foi anulada por violar o sigilo médico, a privacidade e a intimidade dos usuários de plano de saúde. Cremers, estado de alerta pela saúde. Sabia dessa? Sabia? Concorda com ela? Concordo, mas não pode trocar informações? As informações podem ser trocadas entre médicos, né? Agora, o sigilo está no código de ética. Né? Não, quer dizer que aquele diagnóstico, aquele, vamos dizer, como é que chama o prontuário? Prontuário do paciente não pode ser universalizado. Mas vê bem assim, ó, como é que eu vou universalizar a doença de determinados pacientes? Qual o risco de perder? É o prontuário. É o prontuário. Qual o risco de perder o emprego? Porque a empresa também já fica sabendo que o paciente está doente, então tem doenças infecciosas, tem doenças adquiridas por meio de atividade sexual, quer dizer, fica um constrangimento, quer dizer... Quer dizer que eu posso ir lá, tu me pedes 10 exames. Sim. Aí eu digo, não, esse laboratório que eu fiz aqui, vou no outro médico, me pede 10 exames iguais. Do mesmo plano de saúde. Pode? Ou pode. Vamos pegar do SUS, que é o contribuinte que paga. Pode o quê? Pode o mesmo paciente obter exames semelhantes de 2, 3, 4 médicos ao mesmo tempo? É bem assim, ó, poder pode, mas não deve. Pois é, mas então como é que faz se não universalizar? É livre. Não, mas aí... O prontuário médico. Mas o próprio exame também precisa ser autorizado. Porque pegar a carteira de qualquer convênio... Então vamos falar de SUS, não vamos falar de convênio. Tudo bem, mas o próprio SUS ele tem que autorizar os exames. Se ele não autoriza, ele não paga. Eu tenho pacientes baixados hoje na Santa Casa, que tu sabe, esperando exames a ser autorizados pelo SUS há 15 dias. Isso é um absurdo. Ver o custo do hospital. Eu até gostaria de conversar com o secretário Erno a esse respeito. Porque é um técnico maravilhoso, mas ele não está do lado do doente, eu estou do lado do doente. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à sua taça, Dr. Noronha, através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, que importa de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões, onde estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo, incluindo os da Serra Gaúcha, em uma loja de vinhos da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, Getúlio Vargas, 1135 e Alípio César, 203. Perdedores, vencedores, quem disse que precisamos estar num desses lados? De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica.
e enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. E por falar em saúde, meu caro amigo, Dr. Paulo Roberto Otifontes, agora nós vamos a uma das médicas da equipe, Dr. Gilberto Schwartz, porque agora é nosso irmão lá na Santa Casa, né? Exato. É o nosso irmão mais novo, né? O Gilberto Schwartz. Caçula. Nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis e fundador do Instituto Oncológico Kaplan. E do Instituto Oncológico Kaplan vem a doutora Daniela Cornélio. Fale, doutora Daniela. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje nós vamos falar sobre o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero é um dos poucos tumores que pode ser virtualmente evitado. Ele se desenvolve a partir de alterações no colo do útero promovidas pelo vírus HPV. É importante dizer que a maioria das mulheres irá entrar em contato com este vírus em algum momento da sua vida. Porém, em grande parte das vezes existe uma regressão espontânea e apenas um pequeno número de casos essa infecção pode persistir e desenvolver então lesões que podem evoluir para um câncer após muitos anos, caso não sejam tratadas adequadamente. E como se faz para prevenir? As mulheres sexualmente ativas, elas devem fazer exames de rastreamento de rotina através do Papa Nicolau ou teste de HPV. E muito importante, as meninas que ainda não iniciaram atividade sexual, elas devem ser vacinadas para o HPV. Inclusive, a vacina está disponível na rede pública gratuitamente. Obrigado, doutora Daniela Cornélio. E nós temos uma mensagem agora que é nova aqui no programa e que é um convite do nosso querido Idenir Simonetti, que tem essa rede de restaurantes e agora vai fazer o restaurante lá dentro do Guaíba, né? Que parece uma espaçonave. Aliás, outro dia andando com o Mário da Rosa de lanche, nós circundamos o restaurante, vai estar maravilhoso. Muito parecido lá com o Caizinho, lá de Guaíba, que é espetacular, né? E ele está fazendo esse convite. Venha provar as delícias do Bistrô Varietá no Hotel Blue Tree Towers, na Borges de Medeiros, ali em frente ao Parque Marinha do Brasil. Além de pratos à la carte, você pode optar pelo buffet do chefe com antipastes, saladas e muitos projetos, ou muitos pratos, ou melhor, especiais, que são verdadeiros projetos criados por ele. Bistrô Varietá é o espaço perfeito para almoços e reuniões e fica aberto segunda a sexta-feira, das 12 às 14h30 e das 19 às 23 horas. No almoço você pode escolher entre o buffet e o serviço à la carte. No jantar, somente à la carte. E você ainda conta com conforto e segurança do estacionamento com manobrista por apenas R$10 por 2 horas. Bistrô Varietá no Hotel Blue Tree Towers, e é na Borges de Medeiros, 3120, no térreo. Maravilhoso o bistrô do Blue Tree Towers. Nós estamos falando de licenciamento ambiental, mas tem uma mensagem aqui. Eu fiquei olhando para cada um de vocês e vendo até que ponto esse cidadão aqui, o Carlos Adisteio, tem razão. Oi, Paulo Sérgio, aqui é o Carlos Esteio. Que bela mesa de conservadores, direitosos, todos da juventude arenista. Vocês são da juventude arenista? Eu nunca fui, não, deve saber. Tu tem cara de Arena 1, hein? Eu sempre achei que a Arena estava um pouco à esquerda do que eu pensava. Estava na situação que eu falei com um amigo meu, ele, tu vais votar em candidato tal, eu disse, se não tiver nada mais à direita, vai esse mesmo. Pô, vai sair. Tudo bem, Paulo Sérgio? Pergunta ao Nestor se ele não vai chorar a derrota do domingo. Ele não chorou no ar ainda, André de Cachoeirinha. Olha, André, achei que a vitória do Internacional foi merecida. O Internacional teve uma oportunidade, como o Grêmio teve. Se o Grêmio ganhasse, não seria nenhum crime. O Internacional ganhou, parabéns. O Grêmio sem 4 jogadores titulares. Acho normal. Gostei muito dos meninos do Grêmio que entraram. Os 2 meninos que entraram, o PP e o Jean-Pierre, jogaram muito bem num Grenal fora do estádio do Grêmio. É sempre uma responsabilidade para o menino. Eu gostei muito do jogo. E achei que tudo que aconteceu depois do jogo, bom, aí já não é minha responsabilidade. Eu vi o Grenal com esses olhos, o primeiro tempo horroroso e o segundo tempo bem melhor, já um jogo bem animado. Tal. Qualquer um que vencesse estava em boas mãos. Então, só venceu, parabéns. Acho que foi justa a vitória. Nada mais a zero. Nestorzinho, paz e amor. Não é que é que não tem, ela usa. O Grêmio não estava... Tu achas que o Grêmio não se ressente da ausência do Everton? Claro. Não se ressente da ausência do Kahneman?
Não se ressente da ausência do Maicon? Mas tu não acha que o Inter se ressente da ausência do Alessandro? Hã? Aí não sei, o Inter que tem que ver, mas eu estou dizendo do meu time, eu sei o que dizer. Então, acho que foi um resultado dentro do esperado. Eu não gostaria de perder, mas perdi. Parabéns. Pergunta... Amanhã ganha. Claro, dia se ganha, dia se perde. A vida é assim. Pergunta ao diretor Noronha do BRDS se são criteriosos os projetos financiados pelo BRDE. Acho que são. Nós temos uma equipe bastante capacitada e que, quando não está devidamente capacitada, vai buscar, evidentemente, as informações necessárias. A história do banco nos últimos 15, 20 anos de absoluta tranquilidade financeira e também, mesmo na crise, continua a fazer resultados positivos, prova que o banco tem, sim, se comportado e tendo os cuidados não só financeiros, como de toda e qualquer natureza. Mas eu não posso deixar, eu adorei a história do arenista, mais ou menos para mim, como me chamar de magro, assim, né? Eu não sei quem é me chamar de magro de arenista, não tem nada mais absurdo, mas eu achei fantástico. Mas assim, o BRDE sim tem... Você acha conservador, não é? Olha, eu acho que não, eu acho que dentro do que eu tenho feito e dentro de toda a minha história profissional, volto a dizer, eu sou tão conservador quanto sou magro. Não sei quem é essa pessoa, não conheço. É o Carlos Esteio. Não conheço ele, mas seja o que for, achei a arenista fantástico. Eu até tinha me esquecido disso, apesar de ter vivido isso, ter idade, infelizmente tem idade para isso. Mas, boa noite, Paulo Sérgio Pinto. Quando o BRDE, eu tenho muita confiança em tudo que a gente faz lá dentro. E o que eu não tenho confiança, a gente tem que mudar. A nossa função de diretor é essa. Se tem uma coisa que a gente acha que está mal, vai lá e muda. A gente mudou muita coisa e vai continuar mudando sempre que tiver convicção de que está fazendo o correto. Boa noite, Paulo Sérgio Pinto. A Laura Brissa aqui. Um grande abraço ao renomado procurador Lima Veiga, sou sua fã. Muito obrigado. No DAER acontece isso, não atende os despachantes em tempo hábil, as licenças para trafegar nas rodoviárias estaduais não acontecem, os funcionários demoram mais de mês para entregar, quando entregam, para quem reclamar? Aqui já é o Flávio Bolzan, né, falando a respeito disso. E nada acontece realmente. Mas é boa noite, essa ideia do Nestor foi apresentada na entrevista... não. Agora vai começar a falar em candidato, eu não posso botar aqui o do Mário. Assim, já vai puxar, está dizendo que tem um candidato aí ao governo do estado que tem as mesmas ideias que tu. Não sei, não... E não é da Arena. Não é esse candidato, né? Não é da Arena. Não sou nem filiado. O candidato não é da Arena. Ele está ao lado da Arena, mas não é da Arena. Tá assessorando Gosto de política, acho importante, a política tem posição política, mas não tenho filiação partidária. Acho interessante esses rótulos, né? Porque as pessoas não estão percebendo que, talvez alguns não percebam, né? No Brasil há uma briga polarizada entre os intervencionistas e os liberais. Os liberais sem nenhuma chance. Os intervencionistas com muita chance. Onde o homem põe a mão, não há como não haver dano ambiental. A questão é minimizar ao máximo isto. E o real responsável em todas as áreas por um negócio é o dono do próprio negócio, Rafael Martins. Faz sentido. Também concordo com isso. Foi o que o poder público. O Lima Veiga referiu. Mas, Paulo, não inviabilize o negócio dele. Ele seja responsabilizado, sim, claro. Mas não inviabilize ele operar nesse negócio. Claro. Porque quando o banco é processado junto, sim, isso. Faltou combinar com algum russo que o banco não tinha nada a ver com isso. Eu concordo em tese. Eu entendi o cuidado que o senhor tem que ter como banqueiro é de atender algo que vai acontecer e vai lhe prejudicar. O senhor está certo? Mas eu estou dizendo que isso não deveria ocorrer, porque isso lhe causa um custo, lhe causa um sobressalto, lhe causa mais... Mas não é só no Brasil que acontece isso. Mas seja onde for. Disso, mas vamos colocar assim, ó. Uma grande obra qualquer, financiada por um banco, qualquer, seja de fomento, seja qual é. Isso causa um dano ambiental absurdo. Tipo Mariana, assim. Tipo Mariana, uma coisa assim que a gente olha e diz assim, ó, não há empresa que aguente aquele prejuízo. Não há empresa que aguente. Então, a gente se coloca num ponto de dizer assim, olha, o meio ambiente é patrimônio de todos, de toda a população, é um direito difuso de todos nós e deve ser preservado para as presentes e futuras gerações. E nós chegamos no seguinte ponto. Quem é que vai arcar com a recuperação desse prejuízo? Aí tu começa a colocar. Bom, primeiro a empresa. Ah, tá, a empresa. Vem.
Bueno, mas a empresa não vai dar conta. Porque em seguida ela quebra. Sim. As ações em bolsa... Aí então, bueno, quem é que está na fila aqui? Quem financiou todo esse investimento foi um banco. Vem o banco. Porque senão... Quem são esses? Os envolvidos no negócio. Os que, de alguma forma, pretendem lucrar com esse negócio. O banco financiando, a empresa explorando o negócio. Não, Mariana, a empresa tem muito dinheiro. Então, que bom, melhor ainda. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não dá para a gente deixar, assim, que fica o prejuízo vai ser de todos nós. Que não vamos lucrar com o banco, não somos acionistas do banco, não temos economia no negócio. Podemos até nos beneficiar indiretamente com o sucesso da empresa e com o sucesso do banco, porque o sucesso dos outros atinge a todos nós como sociedade. Mas então, bom, um avião cai, eu vou te pegar um avião. Um avião caiu e o avião foi financiado por determinado banco. Caiu o avião, quem é que tem que ser responsabilizado? Primeira empresa. Aí o banco que financiou o avião vai ser responsabilizado? Eu não sei dizer, porque não é uma área que eu domine assim, que eu domine desse tamanho. E nem o vulto disso, que é um acidente, nós estamos falando de um infortúnio. O Mariana foi um acidente também. Não foi. Não, ali não foi acidente. Ali foi erro de projeto. E no avião não pode ter sido erro de projeto? Pode ter sido. Então, pode ter sido. É feito exames bem rigorosos quando os aviões caem. Aí a fabricante do avião é chamada... Não, mas o que eu me oponho é o seguinte, a empresa, por um descuido interno, etc e tal, porque não cuidou de estruturas, porque, como Mariana, por exemplo, e aí causou aquele dano enorme. Aí nós vamos achar o banco para responsabilizar, mas o que o banco tem a ver com isso? Sim, mas... Nada, zero. Não tem nada a ver com isso. Aí o banco é o seguinte, o banco vai ter que colocar 10 pessoas dentro de Mariana para ver se estão, ao longo do tempo, tendo manutenção, etc. Mas como assim? Mas é para pirar, é para enlouquecer o cidadão. Mas aí, como disse o Noronha, assim, tem que combinar com os russos, porque sempre tem os russos que vai chamar... Não, mas eu concordei com ele, eu quero dizer, mas isso não retira o absurdo, da assertiva que se quer fazer. Como a empresa liquidou com um bem universal, nós temos que achar alguém... Não, nós temos que achar alguém. Nós vamos procurar, vamos quebrar a empresa. Quebrou a empresa, mas para ali. Agora não vai achar o cara... Não, o Nestor está passando ali na frente, pega o Nestor. Não, para aí. Quer ver um exemplo que aí eu particularmente acho um absurdo que tem nos Estados Unidos, por exemplo, assim, uma pessoa, agora diminuiu, mas assim, o que faziam os fumantes? Sabidamente, cigarro faz mal para a saúde. Fumava, aí 300 anos, câncer de pulmão. Inclusive médicos. Inclusive médicos. Acionavam fabricante junto. Quer dizer, e também é um absurdo. Não, mas aí tem um detalhe. Aí tem um absurdo. Essa ideia, não tem dúvida nenhuma que nós estamos aqui fazendo um brainstorm. Ela precisa ser melhor preparada. Mas eu tenho um grande amigo que foi para os Estados Unidos e é velejador. Foi lá, comprou um barco à vela e pensou, o que eu preciso para sair velejando, cara? Entrar no barco e sair. Não precisa uma carteirinha, um exame. Não, precisa. Não, precisa. Não, nos Estados Unidos não. E na Inglaterra também não. Não precisa. Aí ele, um clube, tinha comprado o barco, velejador daqui, bom velejador. Aí lá para Santos, o cara, com que ele está dizendo assim, olha, deixa eu te esclarecer, aqui nos Estados Unidos a gente resolve tudo com seguro ou com cadeia. Pronto. Vai para adiante, segue o baile. O problema é teu, a responsabilidade é tua. Tu tem condições, não tem condições? Vai. Aqui você resolve com seguro ou com cadeia. Mas o que eu quero dizer? Que nos Estados Unidos, o problema todo do tabaco é que as empresas mentiram deliberadamente. Assim, todo mundo sabia, os médicos diziam, todo mundo... Quando as empresas foram questionadas, que produto tu tem aí? Isso faz mal? Ela, não há comprovação. E começaram a contratar estudos dizendo que não fazia mal. Então... Assim, aí ela tem que ser punida. Esse foi o grande detalhe. Porque quando a chamada a dizer, elas nunca disseram, não, o meu produto faz mal mesmo. Mas entendi, o lançamento do produto em si não tem problema. Agora, ocultar, aí é um outro vício. As empresas de tabaco nos Estados Unidos... Mas eu quero voltar e bater nessa tecla. Desmentindo os estudos que diziam... Mas eu quero bater nessa tecla. Esse exemplo que foi dado não pode prevalecer. Se Mariana, o banco financiou, senão cada banco deu empréstimo, o senhor vai ter que ter 10 pessoas dentro da empresa, cuidando da empresa durante 50 anos. Para ver se a empresa não relaxa com os seus céus preventivos. Aí não dá, né? Deixa eu reduzir a escala. A gente financia um imóvel qualquer que a gente compre por aí. Certo. Ele não tem um seguro embutido sempre. O banco não está lá para olhar, mas o banco faz um seguro para receber o seu. Faz o financiamento na Caixa Econômica. Vamos ouvir o doutor Noronha, então, sobre isso. Não, eu acho que tem um ponto de criticidade que nós não estamos considerando, né? Tem coisas absolutamente críticas. O caso de Mariana era uma coisa crítica. Então, ali precisava, sim,
análises mais profundas, etc. Assim como inundar uma área como o Lago de Itaipu, submergir. Aconteceu lá em Valdez com a Exxon, lá fez um derramamento de petróleo, matou animais, etc. Tem coisas que sim precisam estudos absolutamente aprofundados. Até, vejam bem, eu trabalhei no programa PISA aqui em Porto Alegre, trabalhei mais na questão de financiamento, né? Mas teve uma discussão enorme sobre o final lá do esgoto já tratado, quanto ele pode andar 3 quilômetros dentro do Guaíba, 2 quilômetros, seja lá o que for. Isso são coisas que exigem estudos aprofundadíssimos. E, evidentemente, que alguém se ocupou disso e fez esse estudo. E isso vai atrasando. É natural. Não, tá bem, mas isso é do jogo. Mas aí alguém vai lá e sabe o que a gente ouve muito assim? Para um pouquinho, não estão tratando nada do esgoto de Porto Alegre. Aí chega aqui um projeto que se dispõe a tratar 80% do esgoto de Porto Alegre. Aí tu fica 2 anos para dar uma licença porque tu não tem segurança do teu destino final lá do que é isso? Bom, é aquela história, as pessoas estão estudando, tentando ter... Esse exemplo é bom, eu me lembro de uma parte, mas aí tem uma teimosia que é sem fim. Se não me engano, a distância que um estudo dizia tinha que ter mais 2 quilômetros. Uma coisa assim. Então, você vai mandar um emissário para a Lagoa dos Patos, para mandar o esgoto, depois de tratado, 80% tratado, esse resto eu vou mandar um emissário. Tinha um estudo que dizia que tinha que ser 4 quilômetros. E aí veio um outro e dizia assim, não, tem que ser 6 quilômetros. E aí começou uma briga de beleza. Aí para tudo. Não, eu tenho razão, porque 4 basta. E o outro, não, precisa 6. Faz 6 e resolve o assunto. Né? Estou eu aqui pensando como consumidor. Né? Faz 6 logo. Porque nós estamos falando de mais 2 quilômetros de cano. Faz 6 quilômetros logo e está resolvido o nosso problema. Mas aí começou uma briga de... Beleza, isso aí me lembra o Aparício Viana e Silva. O Aparício Viana e Silva, quando apitava futebol, foi treinador, foi tudo na vida, jogou bola. Aí ele dá uma falta. Tem muita história do ele dava uma falta, deu uma falta próxima à área, o atacante foi lá e botou lá na frente. O zagueiro pegou, botou lá atrás. E aí ficou aquela, bota lá, bota aqui, ele contou, tinha 4 passos entre a distância que um queria e que o outro queria. Ele contou 2 passos e botou a bola no meio. É isso aí dessa extensão do... Agora, só assim, sobre criticidade, né? Todos os bancos internacionais de fomento que se prezam fazem análises de investimentos potencialmente agressivos ao meio ambiente. Todos. Não quero ver seu nome envolvido nisso, né? Vamos agora ao ponto final, junto com a GIMO, qualidade comprovada. Ponto final. Ponto final, oferecimento produtos GIMO, qualidade comprovada. E tem jeton, eu estou escolhendo aqui, tem verde oliva, tem cor de rosa. A Josi vibra cada vez que... O rapaz, aquele, o Carlos de States, o verde oliva, que ele vai dar uma, que é o mais conservador, que é o mais direitista. João Carlos Dalaco, eu vou te reservar esse cor de rosa aqui, tá? Seu ponto final, nós apresentamos o Espero que não tenha nada a ver, nem insinuação nenhuma com essa cor. Muito bem. Que teria? Não sei, deixa a análise para ti. Você é homofóbico? Eu preciso... Eu preciso aterrizar um pouquinho, a conversa está num nível tão elevado que eu preciso aterrizar no nosso dia a dia. Tu iniciaste esse assunto falando dos problemas estruturais, de licenciamento, essas coisas todas. O que eu preciso trazer? O empreendedor no Brasil, ele só precisa ter as regras claras, definidas, processos simplificados e quem vai ser responsabilizado. Mas não esse emaranhado de caminhos e descaminhos que a gente tem que passar por repartições. Nós estamos com uma situação entre a Peline e o IBAMA que chega a dar dó. O IBAMA precisa só assinar um assunto, vai a Brasília, não volta e nós ficamos, nós, Postos de Gasolina, sendo enquadrados como uma refinaria. Nós pagamos sobre a mesma classificação que uma refinaria. Por quê? Porque o assunto não sai do meio burocrático. Então, é isso que nós precisamos, agilidade e simplificação, eu acho. Poxa, aqui tá bom. Trocou não? Vou ficar, Trocou a cor, vou te dar os cor de rosa aqui, tá? Tá bem. Não, ele vem com bom gosto. Desculpe, eu agradeço, O teu jeton. Tá bom. Paulo Sérgio, ou Sérgio Sapucai, sou fã do programa. Faz 1 ano e 3 meses que estou esperando uma cirurgia nas costas e eu tinha que fazer uma tomografia da perna, mas a médica disse que o SUS não está liberando. Isso é uma vergonha. Aliás, hoje eu tinha que fazer um comunicado que tem um monte de gente reclamando que hoje é o dia do Pampa Debates Mulher, né? Com as quartas-feiras, né? Dia das Mulheres. Mas fizemos uma troca, as mulheres virão amanhã, na quinta-feira. Até porque hoje nós precisávamos dos senhores aqui para debater essa questão, já que tínhamos aí esse nosso projeto aí de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável.
Paulo Roberto de Fontes, seu ponto final. Bom, eu acho que o nosso assíduo assistente aqui tem toda a razão, né? Quem vive o problema no dia a dia, e o ponto final eu continuo cheio de esperança de que realmente se resolvam os problemas para atendimento à população, principalmente em Porto Alegre, que é a área onde a gente atua, porque o SUS, ele realmente acontece isso, né? E nós temos vários hospitais que fecharam, temos outros que abriram agora recentemente, por exemplo, a Beneficência Portuguesa, que abriu suas portas, e esperamos que ela volte a atender pacientes SUS imediatamente, em seguida, porque isso vai... Claro que eles têm que fazer uma série de adequações ainda, mas isso vai aliviar Porto Alegre e no contexto todo, se eu não me engano, o hospital completo aqui na Independência, como no Parque Belém, são quase 800 leitos. Chá Sanitas para ti, Paulo Roberto de Fontes, do nosso grupo de Medlifar, lá do nosso Júlio Motim. Aliás, a Sanitas é de Pelotas, uma empresa que foi fundada em 1931, a origem dela é pelotense. Está o seu Geton aqui. Tá bom. Doutor Noronha, nosso diretor de planejamento BRDE. Olha, em termos do BRDE, a gente está fazendo um esforço bastante grande. Tu conhece, Paulo, uma parte desse esforço, tanto na diversificação de funding, não defender tanto do BNDES, a gente está abrindo caminhos internacionais, outras alternativas de crédito. Trouxemos os municípios para dentro do banco, coisa que não vinha acontecendo, né? E, finalmente, apostamos pesado numa área de responsabilidade socioambiental. E estamos trabalhando muito pesado nisso. Fizemos uma linha chamada BRDE PCS, Produção e Consumo Sustentável, que é uma agenda absolutamente aderente à agenda do banco e aos investimentos do banco. E, para nossa felicidade, Paulo, já te contei essa história, fomos agora agraciados com uma deferência muito especial. Fomos um dos 10 projetos exemplares de responsabilidade socioambiental que vai ser apresentado na Assembleia Geral da ONU agora, fim do mês, lá em Nova York. Só 10 projetos foram considerados assim de mais impacto socioambiental, e um deles é o nosso programa BRDE-PCS, que já no ano passado foi a linha de crédito mais demandada do banco, ou seja, tinha uma tese de que investimentos sustentáveis não teria mercado, a gente ia ficar com dinheiro entupido, coisas dessa natureza, e ao contrário, já fechamos o ano de 2017, está nos nossos relatórios, como a linha de crédito mais demandada do banco, exatamente essa linha nova que trabalha com uso eficiente e racional de água, energia limpa e renovável, cidades sustentáveis, agronegócio sustentável, que é o nosso DNA, e disposição adequada de qualquer tipo de resíduo. Nós estamos muito felizes, fim do mês vamos lá apresentar isso lá com outros 9 projetos que foram também escolhidos. A de Med Panvel, de Medlifar também, é um grupo inteiramente sustentável, com todos os licenciamentos, e o Chá Sanitas nem se fala. Então está aqui o seu Geton do programa de hoje. Muito obrigado. E já vem com adoçantezinho para o senhor não engordar, tá? Tá vendo? O adoçante dietético aqui, tá? Eu tenho que tomar adoçante para não engordar, senão pode... O senhor já viu magro tomar adoçante, não? Usar adoçante. Boa noite, ótimo debate, gosto muito do programa. Está muito difícil trabalhar, tem um pequeno bazar em Capão da Canoa. Precisei do alvará dos bombeiros, além de ser mal atendido, não consegui entrar no site que me mandaram. Conclusão, tive que gastar R$1.000 para conseguir alguém que intermediasse. Cláudio de Capão da Canoa. Abraço a todos. Doutor Eduardo Lima Veiga, vem que tristeza isso. Esse é o problema que tu referes sempre, tá? Que se acaba precisando de um auxílio para agilizar as licenças no serviço público. Eu cada vez estou mais convencido que a gente tem que acreditar nas pessoas, a maioria das pessoas tem boa fé, querem trabalhar certo, e a gente deve fazer isso privatizando esses serviços que naturalmente são privados. Não precisa o Corpo de Bombeiros ir lá, ele pode até eventualmente fiscalizar se foi bem feito ou se foi feito adequadamente, por amostragem, mas não há instituição de Estado que tenha condições de autorizar e permitir o funcionamento, fiscalizando em loco cada uma dos negócios que vão se montar. O sujeito diz qual é o negócio, faz uma declaração, contrata os profissionais que devem ser, que fazem uma RT, como se usa na engenharia, vai ter um responsável por aquilo e ele
é quem vai responder caso dê algum problema. Anotação de responsabilidade técnica. Anotação de e aqui está o seu cheque, tem um verdinho mais clarinho aqui, tá? Muito obrigado. Suave. Então, Paulo e convidados, o debate hoje deixa bem claro, o Brasil precisa de cabeças arejadas, a burocracia e o tamanho do Estado estão afogando o país e parece que cada vez fica pior, tu tens razão, qualquer dia desse teremos que ter permissão do Estado para respirar. Um grande abraço a todos, Cláudio Schilling. Louvando as reflexões do nosso querido Lima Veiga e sempre pensando que o meio ambiente deve ser preservado para todos, não é? Eu não tenho nenhuma dúvida que nós no Brasil passamos, pelo menos no setor do agronegócio, do traseiro de fora para a calça de veludo. Quer dizer, nós somos o país do mundo que mais a legislação ambiental exige do empreendedor da área rural. Nós temos a criação, por exemplo, agora, da chamada área de reserva legal, onde 20% da nossa área não pode ser lavrado, não pode ser utilizado com animais, a não ser que sejam tratados com homeopatia. Quer dizer, 20% do território do Rio Grande do Sul, pela legislação atual, não pode praticamente ser utilizado pelo produtor. 20%. Nenhum lugar do mundo tem legislação igual. Ninguém estabelece com o direito comparado qualquer lugar onde se tenha uma exigência dessa natureza. Isso encarece, isso frustra, porque o produtor que passa a não utilizar plenamente 20% não tem um tabelamento, por exemplo, pelo serviço ambiental que ele está prestando para a população em geral. Então, a vida, a mente dos legisladores está sempre engendrando emboscadas para prejudicar quem produz e quem trabalha. Então é uma coisa complicada. Não quero dizer com isso que deva ser uma anarquia, que se deva poluir fontes de água, que se deva utilizar desbragadamente, erodindo solos. Eu só estou dizendo que deve haver um pouco de racionalidade. Não há essa racionalidade. Olha aqui, Paulo Sérgio, sigilo médico tem que existir, mas o sigilo bancário, operadores de telefonia, de TV a cabo, do INSS, mais um monte, tudo vale em termos de sigilo, mas e as ligações que recebemos diariamente por empresas que sabem o seu telefone, a cidade, o nome da pessoa, o CPF e tudo mais, como se chama isso? É a pergunta do Eduardo. Tem o jeton aqui, o Nestor Rain. Paulo Sérgio, quando a esquerda mandou vir médicos, só faltou acabar o mundo. Agora estão despejando venezuelanos de avião e ninguém comenta nada. Clare de Venâncio Soares, mas é mesmo, né? Sobre esses telefonemas indesejados, eu tenho algumas táticas. Quando é bancos, eu digo, eu sou banqueiro, senhorita. Eu tenho um banco, eu não quero o seu serviço, eu tenho um banco. E quando é outros serviços, eu digo que a empresa paga tudo para mim. Net, jornais, revistas, etc. e tal. Em último caso, estou me mudando para o Canadá. Mas aí para o telefonema. Não tem. Olha aqui, ó. Não, coitado das pessoas, né? Parabéns, estão ali trabalhando. Martins, olha aqui. Sobre processar a fábrica de cigarros é a mesma coisa que processar a indústria de automóveis por má direção ao volante. E é um erro isto. Procurar as empresas como Coca-Cola e processá-las por promoverem diabetes e tudo mais, processar as fábricas de cerveja por dirigir embriagado, isso é um absurdo, ao menos é o que eu penso. Mas empresas de automóveis foram processadas recentemente, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Por problemas em caminhonetes. O Fedecid tinha uma caminhonete de uma grande empresa lá. Olha aqui, 516 WhatsApp. Há casos e casos. Fraudaram as emissões. Poluição 516 WhatsApps chegaram, os senhores estão de parabéns. Aniversaria hoje a Ellen Cusi, o Antônio Alexandre Chamedec, a Renata Schenkel, o Márcio Pinto Ramos, o José Valdemar de Oliveira Pinto, um monte de pinto de aniversário hoje aqui. A juíza Patrícia Dornelles Peressuti, o Alceu Colares. Vamos cantar um parabéns, Grande, doutor Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades. Muitos anos, Colares, nosso companheiro aqui de... Meu querido, fiquei emocionado, Paulo Sérgio. É verdade, um grande abração a ele. Grande abraço. Faz muita falta não estar aqui conosco. E a dona Neuza também. Faz muita falta. Doutor Noronha, obrigado, Fontes, obrigado, meu caro amigo da Láqua, obrigado, doutor Eduardo, obrigado, Nestor Rain. Aliás, daqui a pouco eu saio daqui e vou lá para o Piquete da Pampa, onde temos o jantar da nossa gloriosa... Farsul. Dr. Chardon, o organizador do evento. Fique agora com as principais notícias do dia na sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. E aqui de Porto Alegre, já está postos ali o homem que comanda
este jardim, o Wilson Rosa, hein? A Vera Armando não tá, então o Wilson Rosa hoje, tu vê? Sai uma flor e entra uma rosa. Tudo bem, maravilha, obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.